Bom, vamos falar um pouquinho sobre higiene do sono. Por que a gente fala que higiene do sono faz parte da reeducação alimentar? Porque enquanto você dorme, que o teu corpo se regenera. De nada vai adiantar a gente adequar a nossa alimentação se não existe descanso, se não existe processo de regeneração, se a gente não dá oportunidade para o nosso corpo entender isso. Como é que você começa a praticar a higiene do sono de forma básica, tá? O que eu gosto? O que eu gosto de sugerir para os meus pacientes? E você tá nesse balaio todo agora, né? Prazer, tá aqui no canal da Nutri, faz parte. Pri, eu durmo ali por volta de meia-noite. O que eu faço? Reduzo de meia hora a uma hora, tá? Então, 11 horas você vai começar a fazer esse preparativo. Você dorme às 11 e começa às 10. Deixa para tomar um banho relaxante próximo dessa hora. Então vai. Se você tiver na sua casa a condição de ter uma luz quente no teu abajur, ou até uma luz azul, que luz azul traz tranquilidade, você pode fazer isso, né? Então, ao entrar no banheiro, você já reduz a luz do teu quarto e vai. Toma o teu banho, descansa, relaxa. Eu gosto muito para quando a gente tem dias muito agitados, colocar na palma da mão um pouquinho de óleo essencial de lavanda ou de alecrim, né? Para mim isso funciona. De vez em quando eu taco sal grosso com lavanda também, tá? Explico daqui a pouco para vocês. Coloco ali 2, 3 gotinhas de lavanda, passo na mão, esfrego no corpo, faço um pouquinho, né, da aromaterapia no chuveiro mesmo. E aí vou me lavar. Vou tirar esse óleo, tá? Vou pra cama. Se eu conseguir e se eu puder colocar músicas de frequências que nos ajudem a relaxar, isso ajuda muito. Se eu ainda não tô com sono, uma leitura de livros que não sejam livros técnicos e que a gente tenha uma única informação, daqui para lá, tá? Então eu vou ler um romance daqui para lá. Movimentos repetidos favorecem o sono. A gente começar a reduzir a luz do quarto favorece o sono. Por quê? Porque essa luz branca que tá aqui e tá aqui na minha frente, elas inibem a produção do hormônio da melatonina. E a gente precisa, a partir do pôr do sol, começar a reduzir esses estímulos de luz para que o hormônio cresça no nosso corpo e nos envolvam. Por isso que tem dia e noite, né? Deus foi maravilhoso, ele fez as coisas do jeito certo. A gente que foi lá e mexe, né? Então isso vai favorecer para que o seu corpo comece a entender que você tem que começar a produzir melatonina naquele determinado momento. Se você quiser, você ainda pode favorecer com um chá que estimula. Então, por exemplo, eu posso colocar um chazinho de camomila, melissa, mulungu, para quem não conhece, né? E cada dia eu tomo um chazinho. Ou no começo eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir, eu tomo os 3 misturadinhos. Mas é importante que a partir deste momento eu comece a ter um tempo para mim, para eu começar a reduzir as informações, para o meu cérebro ir desacelerando. Depois que você praticar isso por 1, 2 semanas, você vai ver que o sono vem mais cedo, que você precisa desse processo de relaxamento e que o teu sono ele vai ser mais efetivo e que você vai acordar com muito mais disposição e qualidade para fazer reeducação alimentar, para querer se hidratar, para querer fazer atividade física, né? Tudo precisa ser equilibrado. Preciso fazer 1 hora antes? Pri, não, faça meia hora, mas tire um momento para você, tá? Aí, nesse período, o que é proibido? As telas. A ideia é que a gente não durma com TV ligada, a ideia é que a gente não fique lá vendo um monte de excesso de informação no celular, porque se eu quero reduzir informação, se eu fico vendo tela, eu acelero, então eu não durmo. Eu tenho essa facilidade de não dormir. Se eu começar a assistir um filme às 10, 10 e meia, gente, se ele acabar às 2 da manhã, eu tô lá. Eu não desligo. Tá? Meu marido é diferente, ele capota. Mas eu não, eu tenho um sono muito leve. Eu durmo bem, mas eu tenho um sono leve.
E se eu tiver informação, eu vou embora. Quando eu tenho dietas para elaborar, eu faço até 2, 3 horas da manhã. Fácil, fácil, fácil. E se eu tiver que acordar às 5, às 6, eu acordo também. Tem um dia ou outro que o corpo vai pedir descanso, mas em via de regra, eu durmo um pouco. Então, o pouco que eu durmo precisa ter qualidade de regeneração. E eu tenho certeza que muitas pessoas, e principalmente muitas mães e pais, se identificam com isso. Porque hoje, por exemplo, eu tenho um filho que ainda vai completar 5 anos. Né? Eu tenho a Gi, que vai fazer 22, e eu tenho o Pedro, que vai fazer 5. São 2 maternidades totalmente isoladas. E hoje, o Pedro respirou um pouco mais alto, eu tô lá olhando. Se ele tosse, eu tô lá olhando. Porque isso é instinto. Eu ainda não me desprendi desse instinto materno, porque ele ainda me chama. 3 da manhã ele fala, mamãe, vem ficar comigo. Então a gente precisa entender que o nosso corpo precisa descansar. E toda a estratégia que eu fizer vai favorecer esse descanso. Com criança, eu faço isso com o Pedro desde que ele nasceu. Quando ele era pequenininho, era exatamente assim, dava 6h30, 7 horas, nós subíamos para o quarto, eu dava banho e ali eu não descia mais com ele. Ali era o período da massagem, do olhinho, tanto que ele lembra até hoje do passando olhinho no pezinho dele, de vez em quando ele pede massagem, porque é hábito, porque é costume, é rotina em casa. Ele pede a musiquinha de relaxar, porque eu coloco lá e vou deixar aqui para vocês algumas frequências, né, que são interessantes para a gente relaxar a nossa mente, para a gente dormir com mais qualidade. E isso é liberado, tá, pessoal? Essas informações estão aí, ó, para quem tiver curiosidade. Só vou facilitar a vida, tá, de vocês. E ele pede, e o dia que a gente faz isso, passo a passo. Então eu fui, dou banho, vou com ele pra cama, taca a musiquinha, ele tem a luzinha no quarto dele também. À noite vai que é uma beleza. O dia que a gente chega da rua, atrasado, que eu dou um banho, boto ele pra dormir, que ele tá agitado, ele me chama a madrugada inteira. Então imaginem que se a gente quer que a criança descanse, tenha um bom desenvolvimento, um bom aprendizado, eles também precisam ser conduzidos à higiene do sono. Ainda mais eles que não param, ainda mais eles que absorvem informações igual uma esponjinha, né? Então olhem para o processo de reeducação de vida de vocês. Nós estamos esquecendo do básico, sabe? Eu me lembro do meu avô me contando que quando eles, de sítio, né? Ele falou que quando tinha o pôr do sol, era lampião, né? Meu avô nasceu em 22, gente. Se ele estivesse vivo hoje, 103, seria um centenário. E ele falava, precisou acender o lampião, todo mundo já tinha que estar de banho tomado, senão era difícil tomar banho. E depois eram histórias. Eles ficavam na sala e eles contavam histórias. E ele refez muito isso na minha adolescência, em casa. Acabava a energia, nossa, ele ia contar uma história do sítio, né? Coisas assim que você até duvida que acontecia, mas tudo vale, história de vô. E por que isso? Porque eles não tinham um excesso de informação. Eles ficavam ali, jantavam, conversavam e iam dormir. Porque eles acordavam às 3 da manhã. Porque na roça se trabalha até 11 horas. Então eles iam muito cedo para a lavoura e voltavam muito cedo. Então eles seguiam esse ciclo muito regrado e tinham no metabolismo dele um ciclo circadiano, que é a parte técnica dessa reestruturação hormonal adequada, porque era o estilo de vida deles. Hoje, quando eu vou para São Paulo, né, eu moro em São Roque, mais interior, uma cidade mega desenvolvida, ponto turístico. Mas quando eu vou para São Paulo, por exemplo, a gente vê que a cidade não para. À noite a cidade é linda, é muitas luzes, é muita informação. E será que o nosso cérebro não está captando isso? Será que a gente não vai criar esses estímulos para inibir o nosso hormônio do sono? E aí eu levanto uma pergunta para vocês. Se o meu sono é o meu processo de recuperação e regeneração celular, será que ele não vai favorecer para minha saúde, qualidade de vida, longevidade e emagrecimento e redução do risco de doenças?
Gente, é comprovado que de 10 a 20% a genética de doença comanda pela questão histórica dos pais, dos avós. Os 80% é o nosso estilo de vida. E o que você está fazendo com o seu estilo de vida? Será que eu preciso fazer higiene do sono tão regrada assim? Talvez no começo sim, depois não precise mais. Mas observe como está o seu sono. Porque além da água, o sono vai ser um dos melhores companheiros para o seu processo de reeducação alimentar. Combinado? Dúvidas? Deixem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.